Boa noite. Vejo que você retornou. Confesso que estou surpreso e um pouco orgulhoso. A escuridão parece ter se afeiçoado a você. Ela te chama e você atende. Na nossa primeira noite, falamos de medos clássicos: o carona, a janela, o objeto antigo. Na segunda, exploramos os sons e as sensações, o assobio, a caixa inteligente, o peso na cama. Mas hoje vamos descer um nível. Não vamos falar de monstros ou fantasmas. Vamos falar da sua própria realidade se desfazendo. Do que acontece quando seus olhos, seus sentidos e as leis da física que te mantêm seguro simplesmente deixam de funcionar. As histórias desta noite são sobre a loucura que se esconde na normalidade. Então respire fundo. Nossa primeira história começa em um lugar que você visita todos os dias. Um lugar onde você encara a única pessoa de quem nunca poderá fugir: você mesmo. História 1. O reflexo atrasado. Ana era uma mulher de hábitos. Sua rotina era seu escudo contra o caos do mundo. Todas as manhãs ela passava exatos 7 minutos em frente ao espelho do banheiro. Escovava os dentes, lavava o rosto, penteava o cabelo. 7 minutos. Todas as noites, a mesma coisa, na ordem inversa. Ela conhecia cada centímetro daquele espelho, cada linha fina ao redor dos seus olhos, cada sarda no seu nariz. O reflexo era ela, uma cópia perfeita e instantânea. Até a manhã de uma segunda-feira. Enquanto escovava os dentes, algo pareceu estranho. Ela moveu a escova para a direita e seu reflexo a imitou, mas por uma fração de segundo, uma diferença quase imperceptível no tempo. Pareceu haver um atraso, um lag, como em uma chamada de vídeo com a internet ruim. Ela parou, olhando fixamente. Piscou. O reflexo piscou de volta, instantaneamente. Ela balançou a cabeça, pensando: estou precisando de café. Mas a semente da dúvida foi plantada. Naquela noite, ela voltou ao espelho, levantou a mão direita. O reflexo levantou a mão direita, mas de novo ela sentiu um atraso minúsculo, quase psíquico, mas estava lá. Não era mais uma cópia perfeita. Era um eco. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Ana começou a testar o reflexo, fazia caretas, movimentos rápidos. O atraso começou a ficar mais pronunciado. O que era 1 milissegundo se tornou 1/2 segundo. E 1/2 segundo se tornou 1 segundo inteiro. Ela levantava a mão e 1 segundo depois a mulher no espelho a copiava. O medo começou a se transformar em um terror existencial. Aquela não era mais ela. Era outra coisa, uma entidade que estava aprendendo a imitá-la, mas que não conseguia acompanhar o ritmo. Ela parou de se olhar no espelho do banheiro. Começou a usar o pequeno espelho do seu estojo de maquiagem, mas o atraso estava lá também. Estava em todos os reflexos. No vidro da janela do ônibus, na tela escura do seu celular, no metal polido do elevador. O mundo espelhado de Ana estava quebrado. Ela estava se tornando desincronizada de si mesma. Uma noite, ela teve um pesadelo. Sonhou que estava presa dentro do espelho. E o reflexo estava do lado de fora, vivendo sua vida, mas sempre um passo à frente, rindo dela. Acordou suando frio e decidiu que precisava confrontar aquilo. Foi até o banheiro, acendeu a luz e encarou o espelho. O atraso agora era de quase 3 segundos. Ela ficou parada, olhando nos olhos do seu reflexo. A mulher no espelho a encarava de volta. Seus olhos não pareciam mais os de Ana. Havia algo neles, uma inteligência antiga, uma tristeza profunda.
Ana levantou a mão lentamente, como um aceno. 1, 2, 3. E a mulher no espelho levantou a mão. O coração de Ana batia descontroladamente. Então ela sorriu. Um sorriso triste e cansado. 1, 2, 3. E o reflexo sorriu de volta. Havia uma cumplicidade aterrorizante naquele momento. Ana sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. E esperou. A lágrima escorreu pelo rosto do reflexo. Então Ana sussurrou, a voz trêmula. Quem é você? Ela observou o reflexo, esperando a boca dele se mover 3 segundos depois. Mas não foi isso que aconteceu. Imediatamente, sem nenhum atraso, a mulher no espelho abriu a boca e, com uma voz que era a de Ana e o som de vidro se quebrando, ela respondeu: Eu sou a que ficou para trás. Antes que Ana pudesse gritar, o reflexo fez algo novo. Ele se moveu por conta própria. Enquanto a Ana real estava paralisada de horror, o reflexo lentamente balançou a cabeça, negativamente. Seus olhos se arregalaram em pânico, não um pânico ameaçador, mas um pânico de aviso. O reflexo olhou para além de Ana, para algo no banheiro, atrás dela. E com um terror puro estampado no rosto, a mulher no espelho sussurrou, negativamente: Não olhe para trás. É terrível quando a sua própria imagem te trai. Mas o que acontece quando o espaço ao seu redor conspira contra você? Quando um lugar familiar, seguro, começa a se dobrar e a se esticar, obedecendo a leis que não são deste mundo. Nossa próxima história é sobre um corredor e sobre como as distâncias mais curtas podem se tornar as mais longas e mais perigosas. História 2. O corredor que respira. Marcos amava seu apartamento. Era pequeno, simples, mas era seu. Um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Ligando o quarto ao resto do apartamento havia um corredor. Não tinha mais de 5 metros de comprimento, uma caminhada de 10 segundos no máximo. Ele nunca pensou muito naquele corredor, até a noite em que precisou se levantar para ir ao banheiro. Ele saiu do quarto, sonolento, e começou a andar, mas algo parecia diferente. O corredor parecia mais longo. A porta do banheiro, no final, parecia mais distante do que o normal. Ele andou o que pareceram 20 segundos e finalmente chegou. Achou estranho, mas atribuiu ao sono. Na noite seguinte, a mesma coisa. A caminhada do quarto ao banheiro pareceu uma jornada. Dessa vez, ele estava mais desperto. A sensação era real, o corredor estava se esticando. No terceiro dia, ele decidiu fazer um teste. De manhã, com a luz do sol entrando, ele cronometrou. Da porta do quarto à porta do banheiro, 9 segundos. Repetiu o teste 5 vezes, sempre 9 segundos. Ele se sentiu um tolo, mas esperou a noite chegar. Às 2 da manhã, ele pegou o cronômetro novamente. Saiu do quarto e começou a andar em um ritmo normal. Quando chegou ao banheiro, olhou para o aparelho. 23 segundos. O sangue de Marcos gelou. Não era sua imaginação. O corredor estava fisicamente se alterando durante a noite. O medo se instalou. Ele passou a evitar sair do quarto depois que o sol se punha, levando uma garrafa de água para a cabeceira. Mas a bexiga não perdoava. Toda noite, o dilema: encarar o corredor ou sofrer em silêncio. Uma noite, ele não aguentou. Precisava ir ao banheiro. Abriu a porta do quarto e olhou para o corredor. Parecia uma aberração da perspectiva, uma pintura de Escher. A porta do banheiro era um pequeno ponto de luz no final de um túnel escuro. Ele decidiu correr, mas era como correr em um sonho. Suas pernas se moviam, mas a porta não chegava mais perto. Ele corria, ofegante, e o corredor parecia se esticar na mesma velocidade. Foi quando ele ouviu um som baixo, rítmico, como uma respiração, profunda, lenta. Vinha das paredes, do teto, do chão. O corredor não estava apenas se esticando.
Ele estava vivo. Ele estava respirando. Marcos parou de correr, paralisado pelo terror. A respiração continuava. Um som gutural, úmido. Ele estava dentro da garganta de alguma coisa. Ele desistiu do banheiro. Virou-se para voltar para o quarto, mas a porta do seu quarto agora também estava a uma distância impossível. Ele estava preso, num meio, preso dentro do corredor que respirava. Encolheu-se no chão, chorando, enquanto as paredes pareciam pulsar suavemente ao seu redor, ao ritmo daquela respiração monstruosa. Ele ficou ali por horas, perdido no tempo e no espaço. Quando os primeiros raios de sol tocaram a janela da sala, o corredor subitamente voltou ao normal. Ele estava a apenas 2 metros da porta do seu quarto. Desde então, Marcos nunca mais apagou a luz do corredor. Ele dorme com ela acesa, um farol de sanidade em meio à geometria impossível da sua casa. Ele sabe que assim que a escuridão total voltar, o corredor vai acordar. E ele não sabe por quanto tempo mais a pequena lâmpada no teto vai conseguir mantê-lo adormecido. Um espaço físico que te aprisiona. Assustador. Mas nossa última história fala de uma prisão ainda mais moderna. Uma invasão que não acontece através de paredes, mas através das ondas de rádio. Uma violação do seu espaço mais pessoal, através do aparelho que você provavelmente tem ao seu lado neste exato momento. História 3. A ligação de si mesmo. Tiago estava jogado no sofá vendo um filme qualquer. Seu celular vibrou na mesinha de centro. Ele olhou. O nome na tela fez o seu senho franzir. Era o seu próprio nome. O seu próprio número estava ligando para ele. Bug esquisito, pensou, e recusou a chamada. 5 minutos depois, vibrou de novo. Seu número. Dessa vez ele sentiu um arrepio. Era muito estranho. Ele atendeu, meio por brincadeira, meio por uma curiosidade mórbida. Alô? Disse ele. Silêncio do outro lado. Não, não era silêncio. Era o som de uma respiração ofegante, apavorada. Era a sua respiração. Quem está aí? Perguntou Tiago, já sentindo o estômago revirar. A respiração do outro lado parou, e uma voz sussurrou. Uma voz que era a sua, idêntica, mas cheia de um pânico que ele nunca sentiu. Por favor, não faz barulho, sussurrou a voz. Ele está aí com você. Tiago congelou. Ele estava sozinho em casa. As portas e janelas estavam trancadas. Que brincadeira é essa? Disse ele, tentando parecer irritado, mas a sua voz falhou. Não é brincadeira. A voz no telefone soou desesperada. Eu sou você. Eu estou te ligando para avisar. Ele está no quarto, no canto, perto da estante. Contra sua vontade, os olhos de Tiago se moveram lentamente na direção do canto mais escuro de sua sala. O canto em que a luz da TV não chegava. Não havia nada lá. Apenas sombras. Não tem ninguém aqui, cara. Para com isso! Disse Tiago com o coração martelando no peito. A voz no telefone começou a chorar. Um soluço baixo, patético. O som de si mesmo chorando de medo era a coisa mais horrível que ele já tinha ouvido. Você não consegue ver, soluçou a voz. Mas ele te vê. Ele está te olhando agora. Ele sempre esteve aí. Eu só descobri quando era tarde demais. Por favor, desliga. Não deixe ele saber que eu te avisei. Tiago ficou paralisado, o celular colado na orelha. Ele olhava para o canto escuro e as sombras pareciam se mover, se aprofundar. Ele queria desligar, mas não conseguia. Desliga! Gritou a voz no telefone, com mais força. Ele está se mexendo, ele sabe. E então, o som na chamada mudou. A respiração apavorada de Tiago foi substituída por um som baixo, um rosnado profundo, gutural. Não era humano. Um grito agudo soou no telefone. O grito de Tiago, seguido por um som de estática, e a chamada caiu. Tiago ficou imóvel, olhando para o canto escuro. O rosnado não havia parado. Ele não estava mais vindo do telefone. Ele estava vindo do canto do seu quarto. E então, o silêncio retorna. Pelo menos por enquanto. 3 noites. 9 histórias. Você ainda está comigo. Parabéns. Você provou ser um ouvinte corajoso. Mas eu me pergunto, essas histórias te trouxeram algum conforto?
ou elas apenas abriram novas portas na sua mente? Portas que agora você não conseguirá mais fechar. Da próxima vez que se olhar no espelho, que andar por um corredor escuro ou que seu telefone tocar com um número estranho, você vai lembrar de nós e vai se perguntar: durma bem, meu amigo da escuridão. E não se preocupe, eu estarei aqui na próxima vez que você precisar de uma história. Afinal, a noite é longa e cheia de sussurros.